Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado tributarista Mário Franco trazendo importantes informações sobre o DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius comentando sobre a entrega do SPED contábil pelas empresas e a entrega da declaração anual do Simples Nacional pelos MEIs. Ainda temos uma notícia importante sobre o Mutirão Nacional do Emprego. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Flávio Rocha, presidente do Conselho da Riachuelo. Fique conosco. Um dos conceitos que mais aprecio para a contabilidade é este. Contabilidade é a ciência capaz de medir ou mensurar o patrimônio das organizações, sejam elas com fins lucrativos, as empresas, ou organizações sem fins lucrativos, as entidades sem fins lucrativos. Esta mensuração de patrimônio se faz ao longo de um ano inteiro, à medida que os contadores, as contabilidades, evidenciam atos e fatos praticados pela organização ao longo de um ano e são registrados na contabilidade em 2 livros muito importantes, intitulados Livro Diário e o Livro Razão. Todos estes lançamentos contábeis efetuados ao longo de um ano e representados no Livro Diário e no Livro Razão acabarão repercutindo na elaboração de um produto final chamado demonstrações contábeis ou financeiras, o balanço patrimonial, a DRE das empresas. Vejam, até o dia 31 de maio de 2022, agora, neste mês de maio, todas as organizações, as empresas e as entidades sem fins lucrativos deverão entregar, tome nota, uma obrigação acessória importantíssima, intitulada SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, a ECD Contábil. Todas estas empresas, todas essas entidades deverão entregar de maneira eletrônica à Receita Federal o SPED Contábil, a ECD Contábil, inerente aos fatos ocorridos no ano de 2021, 31 de maio, a nossa data. Agora, o MEI deverá entregar no dia 30 de junho, não o SPED, sim um outro documento, uma outra demonstração, uma outra declaração chamada Declaração Anual do Simples Nacional. Recapitulando tudo, empresas, entre aspas, normais devem entregar o SPED contábil até 31 de maio. Já os MEIs, os microempreendedores individuais, deverão entregar até 30 de junho a Declaração Anual do Simples Nacional. Foi um grande prazer falar com todos vocês. Como sempre, muito obrigado e até a próxima oportunidade. A UGT, União Geral dos Trabalhadores, está lançando o Mutirão Nacional do Emprego em parceria com as UGTs estaduais, sindicatos de todo o Brasil e o SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Assim, criará uma ponte para aproximar as empresas aos empregados. Meus amigos e minhas amigas, em especial das micros e pequenas empresas do nosso país, em especial em São Paulo. Nós da UGT, em parceria com o SIMP, estamos fazendo um mutirão do emprego nacional a partir desse mês de maio. A solidariedade dos pequenos e microempresários, juntamente com a UGT, vai possibilitar milhares de oportunidades no Brasil inteiro. E nós estamos fazendo essa atividade pela 7ª vez e pela primeira vez do ponto de vista nacional. E é justamente agora que nós temos que mostrar não só solidariedade, mas a nossa capacidade de superar adversidades. E o emprego, com certeza absoluta, é o elemento mais fundamental de uma sociedade democrática, porque é através do emprego que nós conseguimos a inclusão social, o consumo e o crescimento de um país. O Brasil só cresce com emprego decente. E com certeza nós vamos construir esse Brasil com essa finalidade solidária,
entre o GT e o Simp, para que nós possamos ter aquele tão sonhado país que nos orgulhe muito. Meu amigo Cury, receba com muito afeto essa sua participação efetiva e que vai trazer um brilho especial nesse 7º momento de mutirão do emprego e primeiro do nosso país. Meus amigos e minhas amigas, conto com vocês. O Simp divulgará as vagas por meio do link ugt.org.br/mutirão. Essa parceria não implicará em custos para nenhuma das partes. O evento Mutirão Nacional do Emprego ocorrerá no dia 1º de maio de 2022. O Simp, com foco no ESG, está apoiando algumas iniciativas sociais. Fundada em 1987 por Andrea Pludvinsky, a ONG Anjos da Cidade é uma associação sem fins lucrativos que tem como real objetivo a reinserção da pessoa em situação de rua. A ação é resultado de um propósito de vida e trabalho de 3 décadas e conta com o apoio de uma associação madrinha, a Associação Josefina Maria de Jesus, fundada pelo empresário Edgar Soares. A gente leva amor, a gente leva afeto, a gente leva ouvido, escuta, e é esse amor que transforma as vidas que estão na rua. Então, o Anjos da Cidade cresceu, tudo que a gente leva tem um ingrediente muito mais importante, que é a conversa mesmo, o amor. Então, a gente senta, a gente escuta e através desses nossos encontros, a gente transforma essas vidas. O Brasil é um país de muitos tributos, e todos nós sabemos disso, da complicação que é o custo Brasil de administrar tributos. Ele tem tributos sobre consumo, tributos sobre a renda, tributos sobre o patrimônio e tributos sobre o mercado exterior, que são as tarifas de importação. O problema maior nosso, e nós discutimos um pouco isso quando da reforma tributária, das discussões sobre a reforma tributária, é uma concentração muito grande de tributos no consumo, né? Principalmente tributos estaduais e municipais. Temos o ISS para serviços e temos o ICMS para as transações, a circulação da mercadoria. No início da Constituição de 88, o Constituinte determinou que as vendas deveriam ser feitas entre os estados com uma alíquota X e dentro do estado com uma alíquota superior para que se dividisse essa carga entre os 2 estados, o de produção e o de consumo. Mas hoje em dia, nós temos muitas vendas que são para consumidor final. Quem aqui não comprou nada na Amazon, ou na Apple, ou na Samsung e recebeu o produto final num estado diferente daquele que foi a produção? Foi daí que surgiu o chamado DIFAL, ou diferencial de alíquota. Ou seja, quando uma venda é para um consumidor final, que não vai ter mais nenhuma cadeia de consumo, essa venda teria que ser dividida também entre os estados de origem, de produção, e o estado de consumo de destino. E foi assim que os estados se reuniram e fizeram um convênio, decidindo que 12% vai para o estado de origem e a diferença para 18% ou 6% vai para o estado de destino. Tudo isso recolhido já na saída do produto. Comprou um computador da Apple, já faz esse recolhimento para os 2 estados desde a origem da tributação. Acontece que o Supremo Tribunal Federal decidiu que para que isso ocorresse não bastava o convênio, teria que ter uma lei complementar. E essa lei complementar foi editada agora no ano passado. Só que o presidente da República sancionou no dia 1º de janeiro, ou seja, em 2022. E com isso surgiu a questão: posso cobrar esse diferencial de alíquota em 2022? As discussões são grandes, porque você tem o princípio da anterioridade. Eu preciso estar valendo o tributo, a lei num determinado ano, para cobrar no ano seguinte, né? E essas discussões estão acaloradas agora nos tribunais. E vamos ver na próxima vez qual é a consequência dessas discussões e a decisão que o Supremo Tribunal Federal dará para esse princípio da anterioridade.
Você tem um negócio e se esforça muito para mantê-lo em pé. Em algum momento, sabemos que vai precisar daquela ajudinha para conseguir dar o passo adiante que tanto precisa. Mas quem pode oferecer as melhores condições de crédito, considerando o perfil do seu negócio? É aí que nós da Go For It conseguimos te ajudar. Nós analisamos o seu perfil e conseguimos apresentar as melhores possibilidades para te atender. A Go For It é diferente de tudo que você viu até agora. Chegamos para revolucionar a forma como o pequeno e o médio empreendedor buscam créditos. Acesse goforit.com.br e entenda melhor. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes. Tenho certeza que todos vocês conhecem Lojas Riachuelo. O Dr. Flávio é o presidente. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. A gente estava relembrando aqui essa trajetória maravilhosa do Simp, 30 e tantos anos. Aí eu tive o privilégio de ser um espectador e um torcedor de primeira hora dessa obra maravilhosa. É um prazer, tá? Depois de 30 e poucos anos juntos, né? Mas muito obrigado por todo o histórico. A sua atividade profissional, você atua em todas as áreas. No varejo, na indústria, comércio, importação, exportação, sistema financeiro, etc. Por favor, nos fala um pouquinho da sua experiência pós-pandemia, o que esperar daqui para frente, para daí a gente veredar num tema chamado reforma tributária, se necessário. Perfeito, Cury. Eu tenho muito orgulho de ser a segunda geração de uma empresa que é maravilhosa, que está, por coincidência, completando esse ano 75 anos de existência. É uma empresa que está presente em todos os elos da longa e conturbada cadeia têxtil. Nós vamos desde o fio até, mais recentemente, a operação financeira, com uma grande e relevante operação de crédito, de cartões de crédito. Nós operamos a maior rede de cartões de crédito, a maior carteira de cartões de crédito do varejo brasileiro, com 35 milhões de plásticos. Parabéns. Estamos presentes na tecelagem, confecção e a faceta mais visível, que são as lojas Riachuelo, lojas de departamento, muito focadas em moda, presentes nos 27 estados da federação. E agora, no mundo digital, a candidata mais forte a ser o negócio mais promissor do futuro, que é um ecossistema temático de estilo de vida, com moda no centro, mas várias peças do Lego que se acoplam para fazer um mundo maior do que o de moda, que é o mundo do lifestyle, do estilo de vida. Isso quer dizer moda, cultura, lazer, gastronomia, serviços, inclusive serviços financeiros, isso usando todos os superpoderes que o novo mundo digital nos traz. Bom, falando de novo, aliás, parabéns por todo esse histórico e desejamos muito sucesso para frente. Toda essa experiência, com a sua avaliação do sistema tributário brasileiro? Talvez esse seja o grande óbice ao Brasil se tornar realmente uma superpotência. O sistema tributário brasileiro, Cury, é mais ou menos como areia nas delicadas engrenagens de uma economia, né? Nada agrava tanto o sistema, o ambiente de negócios tão hostil quanto o manicômio tributário, né? Os 50 e tantos tributos, a informalidade que faz com que nós tenhamos hoje dois Brasis. Um Brasil que carrega a maior cruz tributária do mundo e outro Brasil que vive no paraíso fiscal, que é o mundo da sonegação, o mundo que o sistema tributário não alcança. Então isso distorce totalmente o bom funcionamento de uma economia livre, de uma economia de livre concorrência. E quando a gente viu aqui ser derrubada a PEC 110, eu confesso, Cury, que eu vi até com alívio, porque seria um sistema tributário que já nasceria velho, já nasceria mofado, já nasceria obsoleto. Para a gente construir realmente um sistema tributário compatível com o futuro,
com a nova economia digital, a economia uberizada, a economia de plataformas, é preciso pensar fora da caixa. E é isso que a gente precisa realmente quebrar os laços com o passado e pensar realmente usando as ferramentas que o mundo digital nos dá. Pensando nesse cenário, daria para explicitar um pouquinho melhor esse aspecto da sonegação, porque todos possam acompanhar o racional antes de chegar na proposta de um sistema tributário? Perfeito, Cúrio. Os sistemas tributários, eu diria no mundo todo, foram criados, começaram a ser desenvolvidos desde a época do senhor feudal, né? Desde a época de Tiradentes, que morreu por esta causa, né? A coroa se apropriava de 1/5 da produção mineral, né? Atualmente é o dobro, né? Atualmente é o dobro. Hoje o cenário é pior ainda, mas durante todo esse processo de desenvolvimento desses sistemas tributários, fazia muito mais sentido rastrear a mercadoria do que o pagamento. Sim. Era mais fácil rastrear uma carrada de trigo do que as 3 moedas de ouro, porque o trigo era muito mais, a mercadoria era muito mais visível. E essa lógica perdura até hoje. Os sistemas tributários até hoje se impõem parando caminhões na Via Dutra, na grande rodovia, parando o caminhão da Riachuelo, conferindo as notas fiscais de quantas camisas, quantas calças estão aí. Isso daqui a 5, 10 anos vai nos parecer totalmente anacrônico, totalmente obsoleto, porque faz muito mais sentido o Estado se financiar rastreando os bits e não os átomos, não as moléculas, não a mercadoria, né? Então, enquanto a complexa geografia brasileira de um país de 8 milhões de quilômetros quadrados obriga a autoridade fiscal a um esforço brutal e ao contribuinte a uma burocracia absurda, existem 200 computadores e 200 bancos aonde está a mais perfeita síntese de toda a atividade econômica que se realiza num país continental como o nosso. Então, a nossa bandeira de longa data tem sido eliminar todos os impostos. Eu estou falando aí os 3 grandes grupos de impostos. Primeiro, os impostos que incidem sobre quando a riqueza é criada, ou seja, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, ou quando a riqueza é consumida, né? Os impostos sobre o consumo, o ICMS, o ISS, ou os impostos quando a riqueza é estocada, IPTU, IPVA, isso tudo desaparece, você cria um único imposto sobre a movimentação financeira. Quando isso acontece, você deixa de lado os tributos que correspondem a alguns trilhões de reais, são base de 20%, 30% do PIB, são já imensamente sonegados, e você adota uma base perfeita, a base mais ampla que existe, que é o volume total de pagamentos, que no Brasil corresponde a algo em torno de 2 quatrilhões de reais. Então, com uma pequeníssima alíquota sobre esse imenso volume de 2 quatrilhões de reais, seria necessário talvez algo em torno de 0,1%, você poderia eliminar 0,1%. Se você me faz um pagamento de um salário mínimo de R$1.000, isso significa uma linha de programação nos 200 computadores dos 200 bancos que bifurca aquele crédito. Faz com que caia na minha conta R$ 999 e R$1 na conta única do imposto único. Sim. Com isso, o gigantismo dessa base é tão grande, né, que você, com essa alíquota de 0,1%, como a base do imposto deixa de ser o trilhão e passa a ser o quatrilhão de real, você com a base muito pequena consegue, com praticamente zero de burocracia, financiar União, Estados, município e Previdência. Essa é a base tributária do futuro. Esse cenário existe em algum país do mundo? Está sendo discutido em algum país do mundo para essa nova economia digital que aí está? Curi, pelo menos 40 países adotam diferentes formas de imposto sobre transações financeiras, sobre pagamento. Embora nenhum reúne as condições, pela qualidade, pela tecnologia do nosso sistema bancário, de adotar essa base como imposto único, em substituição a todos os demais. Né? Mas me parece também muito natural
que uma solução disruptiva, é verdade, porque seria impossível falar disso que nós estamos falando há 10 ou 20 anos atrás, porque não existia ainda tecnologia para isso, mas é natural que o salto disruptivo, nós estamos falando não de uma reforma tributária, mas da transformação digital na forma de financiar o Estado. E isso nada mais natural que surja a partir da sociedade que mais está sofrendo com o problema tributário, com o problema de financiamento do Estado, né? Nenhum país tem um contencioso tributário da ordem que nós temos. Qualquer país desenvolvido tem 1 ou 2% do PIB de brigas tributárias, né, de questões tributárias. Aqui no Brasil chega a 70%, indo para 80%. Nós estamos com algo em torno de 5 trilhões de reais de contenciosos tributários, né? Isso virou uma indústria. A briga fiscal, a briga tributária é 2 vezes maior do que a indústria têxtil, da qual eu faço parte. Isso quer dizer que o Brasil é o único país do mundo onde existem bilionários tributários, né? Existem no Brasil, não uma, mas 10 fortunas de bilhão de dólares construídas nessa indústria do contencioso tributário. Nenhum outro país do mundo isso virou acontece. Um grande negócio. Virou um grande negócio, uma grande indústria. Daí as resistências a essa disrupção que nós estamos pregando, que logo de cara acaba com essa lucrativa indústria do contencioso tributário. Esse será um dos temas do grande debate da reforma tributária, na sua avaliação? Eu acredito que sim, porque nós não precisamos apenas mudar o nome de impostos ou fazer mudanças cosméticas. Nós precisamos pensar fora da caixa, né? Os impostos sobre os quais recaem, as bases tributárias sobre as quais recaem esses 70 e tantos impostos estão se esfarelando, são como alicerces de um edifício em ruínas. Nós precisamos pensar fora da caixa, pensar de forma disruptiva. E só assim, porque existe a questão da sobrecarga dos impostos, pode ser medida, a gente fala aí em 35% de carga tributária, que mais ou menos o Brasil impõe à sua população. Existem outros países que têm mais ou menos esse patamar de carga, até 40%, como os países nórdicos. Acontece que aqui no Brasil, esses 35% estão sendo arrancados de um subconjunto do país total, que é o Brasil formal, que corresponde a mais ou menos 2/3 da economia. Porque 1/3 da economia já pulou a cerca da formalidade. Já são os regimes especiais, já é a sonegação, já é a venda sem nota, e agora a nova informalidade digital, que cresce assustadoramente e que os impostos tradicionais não alcançam, né? Os impostos não alcançam a economia uberizada, a economia de plataformas, gigantescos camelódromos digitais, que vendem totalmente sem nenhuma forma de rastrear esse tipo de imposto. E trazem uma concorrência desleal. Totalmente desleal, porque no nosso tempo, lá atrás, quando o Simples estava começando, a forma romântica de informalidade era o coitado do pai de família, desempregado, que tinha que virar camelô e exercer a sua atividade na frente da loja formal. Hoje, a atividade, a informalidade ganhou uma dimensão que jamais a gente imaginava. Para você ter uma ideia, de longe, o maior varejista do Brasil e da América Latina em valor de mercado não é mais aquela concepção da cadeia de suprimento linear, a supply chain linear. São plataformas, são milhões de sacoleiras digitais numa ponta, conectadas a dezenas de milhões de clientes na outra, e a plataforma fazendo literalmente trilhões de conexões e sem nenhuma forma de rastrear, de ponto de vista fiscal, essa malha tão complexa, né? É uma economia atomizada, né? Para a qual os impostos tradicionais simplesmente não alcançam. Então, é realmente necessário pensar de forma disruptiva e sair do mundo da molécula, da matéria, de rastrear deslocamentos de mercadoria para financiar o Estado no mundo digital.
Flávio Rocha, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nesse debate. Claro que o Simpl apoia esse debate, essa iniciativa, essa mudança, e desejar o bem do país como um todo, através da simplificação, desburocratização e redução da carga tributária. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.